No vídeo anterior, Ranieri estava conversando com aqueles espíritos evoluidíssimos que vieram de Vênus para auxiliar o abismo aqui da Terra, né? Voluntariamente eles são substituídos ali a cada 800 anos por outros dois seres que também vêm de Vênus, né? E na parte onde eles estavam num ambiente de, o Ranieri estava num ambiente de refazimento, porque ele tinha perdido a noção do tempo e entrou em desvairo. Ele desmaiou praticamente e foi levado àquela estação para se refazer. Aí o que acontece? Naquele ambiente existiam seres realmente muito perigosos, que eles atacavam se não tivesse a presença de Tempo e Terra ali, que eram aqueles dois espíritos, né? E elas duas estavam elucidando para Ranieri essas criaturas elas tinham uma capacidade mental muito reduzida, tá? Muito mais baixa do que qualquer ser que habita aqui na superfície. E aqueles, embora descendo, eles guardavam inviolavelmente uma inteligência. Então eles não estavam numa espécie de transe enlouquecidos, eles guardavam uma inteligência. E só que eles usavam essa inteligência para o mal, né? Então, se não houvesse o amparo de Tempo e Terra, aquele ambiente seria atacado por por aqueles seres que passavam naquela região ali desvairados, tá? Então, naquele momento, Atafon voltou e Ranieri ficou feliz com a vinda de Atafon de volta e Orcus, né? E sorriu, ficou feliz, né? E Atafon falou assim: fomos aos subabismos, a situação continua a mesma, nada melhorou por lá. E Ranieri perguntou: como assim subabismo? Aquilo vibrou como se fosse uma pancada na cabeça de Ranieri. O que seria o subabismo? E aí Atafon calmamente e amorosamente respondeu: nós apenas percorremos até agora lugares situados na faixa interior da Terra que chamamos de abismo. Logo em seguida, descendo, vem o que se chama de subabismo ou abismo dos abismos. São regiões mais profundas situadas em faixa imediatamente inferior àquela em que estamos. Meu filho, seguimos sempre em direção ao centro. Aqui, onde habitam Terra e Temp, que eram aqueles dois seres evoluídos que vieram auxiliar o anjo Atafon no abismo, é uma entrada ou porta de acesso ao subabismo. Então elas estão bem na extremidade, no fim do abismo, no fim dessa faixa vibratória. Então é do subabismo para os abismos ou do abismo para o subabismo. É uma porta, ou de baixo vem para cima ou de cima vai para baixo, tá? Desce ou sobe-se. No momento, infelizmente, você, Ranieri, não tem condições de descer mais. Deverá se satisfazer-se somente com a informação da existência dessa faixa que ficará a hora desconhecida para você. Então, Ranieri, ele agradeceu a Atafon pela delicadeza, porque sabia perfeitamente que ainda Ranieri era imensamente inferior. Ranieri também sabia disso, né, inferior espiritualmente. E ele aprendeu que no interior da Terra só desce sendo ou cada vez mais monstro ou cada vez mais anjo, né? Só se desce se você se transforma gradualmente degradando na forma ou se você é um anjo que está lá para amparo, né? E Jesus havia descido aquelas regiões inferiores como o maior dos anjos que já penetrou na Terra. Então veja só, não existe só o subabismo, né, pessoal? Não existe só o abismo, existe o subabismo, que é o abismo dos abismos. Então tem como descer cada vez mais. Como ele elucidou, a gente está sempre indo em direção ao centro, né? Naquele ambiente ali. Em mundos superiores, a lei é quase a mesma. Há portas de entrada e portas de saída, por toda parte. Entra-se por atraso ou por adiantamento. Ou seja, naquele momento ali, aquela esfera, aquela região, entrava-se através do atraso. Mas em regiões celestes, a gente entra através do nosso adiantamento. Ou a gente entra na condição de aprendiz ou na situação de doente. Aqueles espíritos estavam doentes, aqueles que pairavam estacionados no abismo, eram espíritos doentes, né? Assim como nós também, né? Somos doentes. Estamos encarnados aqui num planeta de provas e expiações, somos doentes, porque aqui é um planeta hospital, é um planeta escola, porque também somos aprendizes, e um planeta prisão, tá? Nesse momento eles se despediram de Terra e Temp, e a porta para a saída abriu-se,
e deram de frente com a escuridão da noite mais escura que esperava eles numa estrada perigosa, úmida, pedregosa, escorregadia e com limbo. Eles abraçaram tempo e terra e um choro de alegria versus saudade pairou no espírito de Ranieri. E o coração de Ranieri batia descompassado, porque era a saudade da terra, a saudade da crosta, né? Voltava mais intensamente agora essa saudade que ele tinha, porque ele não sabia quanto tempo ele estava lá, então batia essa saudade de estar aqui na superfície, né? E Orcus salientou que logo eles retornariam à superfície, porque aquela era a primeira viagem de Ranieri ao interior da Terra e ela estava chegando ao fim. Um dia no futuro eles haveriam de penetrar novamente até os grandes abismos, então não ia ser a primeira e nem não ia ser a última vez que eles iam pisar lá, que Ranieri ia pisar lá, né? Um dia eles retornariam àquelas regiões, né? Com essas palavras, né, de Orcus, Ranieri sentiu um calor diferente no seu espírito e a esperança de respirar o ar da terra era um reconforto inimaginável. Pessoal, a superfície para esses seres é o paraíso. É o paraíso. É como se fosse o céu para eles, porque está naquele ambiente de sofrimento, degradado na forma. Quando se lembra da superfície, a superfície é o paraíso. Então, ele passou muito tempo lá embaixo, né, ou a sensação de ter passado muito tempo, batia uma saudade inimaginável de respirar o ar da crosta. Então, você está naquele ambiente, a superfície é o paraíso, tá? Então, embora o aprendizado e a conquista dos conhecimentos superiores era incrível e fantástica para Ranieri, a saudade do lar era indescritível. Ele tinha vencido a angústia do tempo, mas não conseguia ainda sobrepor a angústia da saudade, né? Então eles continuaram caminhando, aí agora vieram vielas que sucediam uma após a outra, com desvios labirínticos e perturbadores. E a solidão, a imensa e terrível solidão é que dominava todas as coisas. Nenhum grito, nenhum som, nada, não havia nada, um silêncio absoluto, que Ranieri explica. E Atafon falou que eles deveriam tomar cuidado naquele momento, porque aquele silêncio era muito perigoso. Os dragões que povoavam aquela região, o centro da terra, usavam esse silêncio para enlouquecer espíritos como eles que vinham em missão. E os dragões acreditavam que podiam derrubar esses missionários. Então, imagina você estar num ambiente silencioso, sem um grito, sem uma voz, sem nada, sem um som de nenhum animal, um silêncio absoluto. Então isso os dragões usavam para entorpecer a pessoa, para, digamos assim, a pessoa ficar desorientada, ficar louca. E Ranieri perguntou, e isso já aconteceu de missionários como eles, ou espíritos um pouco inferiores, irem lá com alguma missão e se perderem naquele silêncio? E Ranieri falou que às vezes acontece. Espíritos menos prevenidos, eles deixam-se invadir pelo silêncio das coisas mortas e desorientam-se. Aí então aparecem os monstros horríveis, né, que se ocultam naquelas regiões e arrastam eles para as trevas. Então aquele silêncio às vezes derruba seres mais desprevenidos e aí vem esses seres horripilantes e leva eles para as trevas, né? Então, quer dizer que esse silêncio é aparente? Perguntou Ranieri. E Atafon elucidou. É sim, todos estão aí. Ou seja, todas as criaturas estão ali escondidas nas sombras, escondidas nesse silêncio. E ele perguntou, você quer ver? Falou, né, o Atafon. E Ranieri fez um gesto que sim. Então Atafon ergueu a mão direita e apontou para o infinito, apontou para o horizonte, para a imensidade. E uma descarga de luz que ele comenta que era a linha e a arroxeada, iluminou todas as trevas, todo aquele ambiente, toda aquela paisagem foi iluminada por essa luz que Atafon se fez sair pela mão direita. Nessa hora Ranieri pode ver as milhares de criaturas de todos os tamanhos, de todas as formas, medonhas, horripilantes, subhumanas, animalescas, de todos os tamanhos, que começaram a gritar num clamor de ensurdecedor. Ranieri tapou os ouvidos, né, tentando escapar desses gritos, mas os gritos penetravam através do espírito como pontas de fogo e repercutiam como tambor.
Então não tinha o que fazer, era um grito horripilante que percorria todo o espírito dele. E Atafon então baixou a mão e a escuridão de volta tomou conta junto com o silêncio. E Orcus comentou: compreendeu onde estamos? Nada por aqui é desabitado. A luz e as trevas enchem o universo e acima delas Deus governa.